Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Sou o professor Luiz, professor de ciências. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os planetas, mas na verdade focando nas características gerais, nas coisas mais gerais sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia, tá? Vamos conversar sobre algumas perguntas que são básicas, na verdade, que são baseadas em perguntas da Olimpíada Brasileira de Astronomia, na OBA, e também algumas perguntas que são diretamente da OBA. A OBA gosta muito de perguntar das características gerais, tá? E no link abaixo, lá na descrição, eu vou deixar o mapa das constelações, que é um mapa de todas as constelações principais e também focando naquelas que a OBA gosta de perguntar bastante. Tudo bem? Então, vamos lá então. Então, nós temos principalmente 8 planetas, certo? Os planetas que são do sistema solar. Sistema solar esse que temos apenas uma estrela, que é o Sol. O Sol é a única estrela, na verdade, que ele não é organizado em constelações. Ele é uma estrela única. Apesar de ter uma estrela branca, uma estrela pequena, sua evolução estelar, ela termina geralmente numa anã branca, mas ele tem 8 planetas, que lembrando que eles fazem tanto rotação como translação. Translação que é aquele movimento que os planetas se movimentam em volta do Sol, certo? E quanto mais perto do Sol, menos tempo demora, e quanto mais longe do Sol, mais tempo demora essa translação. Então, o menor planeta que demora menos tempo, é Mercúrio, que é o menor planeta, e Netuno é o planeta que demora mais tempo para fazer essa translação. E quais são essas características gerais? Então, Mercúrio faz mais translação, ele tem nenhum satélite, tá? Mas o mais quente, apesar de Mercúrio ser mais perto, o mais quente é Vênus, por causa da sua atmosfera, a atmosfera que é densa, que tem bastante gás carbônico e vários outros gases. Além disso, nós temos Vênus e Netuno que têm uma rotação retrógrada. Ela se movimenta em sentido horário, diferente dos outros planetas que faz a rotação no sentido anti-horário. Além disso, Mercúrio e Vênus são os únicos planetas que não têm satélites, tá? Como a Terra, por exemplo, que tem um, Júpiter tem uns 92, Saturno, que é o planeta que tem mais satélites, que são 125, se eu não me engano. Além de os outros planetas todos têm satélites, certo? A Terra, então, principal planeta onde nós conhecemos que tem água, principal planeta que nós conhecemos que tem a vida, como nós a conhecemos. O conceito de vida é esse que pode ser bastante discutível. Então nós temos também a Terra, que tem uma atmosfera composta principalmente por nitrogênio, oxigênio e um pouquinho de gás carbônico, certo? Pois nós temos Marte, esses 4 primeiros planetas que são conhecidos como planetas rochosos, que tem uma superfície rochosa que dá para andar, dá para pousar e etc. E Marte, que tem uma superfície terrestre composta por metais, que é um óxido ferroso, por isso que ele tem essa coloração vermelha. Marte tem dois satélites, que é Phobos e Deimos. Além disso, ele tem também algumas características, por exemplo, ele é um planeta que tem a maior montanha e o maior vulcão do nosso sistema solar, que é o Monte Olimpo, tá? Lembrando que Vênus também tem bastante erupção vulcânica. Tá? Então depois nós temos os 4 planetas que são gasosos. Entre Júpiter e Marte, nós temos o cinturão de asteroides, onde nós temos alguns asteroides conhecidos e também nós temos um planeta não lá naquela região, tá? Esse cinturão de asteroides geralmente está nessa região, principalmente por causa da gravidade de Júpiter, que faz esses asteroides não chegarem até a Terra, tá? Então, Júpiter, ele, por ser o maior planeta, tá? Júpiter é o maior planeta, então tem maior gravidade, principalmente por causa disso. Lembrando que para ser considerado planeta precisa ter algumas características. Por exemplo, ele tem que ser razoavelmente esférico,
que é a gravidade. Gravidade dos planetas fazem eles serem esféricos. Também precisa conseguir ter capacidade, gravidade suficiente para limpar a órbita, tá? Essa região orbital, essa região próxima precisa ser razoavelmente limpa, não pode ter outros astros que estão em tamanho considerável ali nessa região, tá? Não tem que ser o principal astro desse lugar. Além de fazer movimentos, também rotação, translação e tudo mais. Então, os planetas gasosos são os planetas maiores, tá? Então, os maiores planetas que nós temos no sistema solar em ordem é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? E os rochosos, geralmente, eles são bem menores do que os gasosos. Tranquilo? Então, todos os planetas gasosos, eles têm anéis, só que o Saturno, nós temos essa capacidade de ver os anéis deles, porque os anéis deles são bem maiores, tá? Dá para ver o anel de Urano também, que é um pouquinho considerável. O que é composto esses anéis de Saturno, Urano, Netuno, Júpiter? Tá? É feito de gases, feito de poeira, feito de gelo, tá? Que nós temos também. Então, Júpiter nós temos umas 96 luas, Saturno tem 147, Urano tem umas 27 e Netuno tem umas 14, tá? Plutão também, apesar de já ter sido considerado um planeta, atualmente ele não é considerado um planeta mais, porque tem vários outros astros que inclusive têm essa mesma classificação lá em 2006 de planeta não, que também está nessa órbita e não conseguiu limpar a própria órbita, por isso ele é considerado um planeta anão. Tudo bem? Aí nós temos as luas. Quais que são as maiores luas do sistema solar, tá? As maiores, geralmente, que nós temos é as luas galileanas de Júpiter, que é Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Nós temos Titã de Saturno, que é bem grande. Nós temos Tritão de Netuno. E temos a Lua. A Lua é a quinta maior, tá? Primeiro é Ganimedes, depois, se eu não me engano, é Titã, depois é Calisto, depois acho que é Tritão e depois a Lua. Mais ou menos nessa ordem, depois eu vou passar certinho para vocês, tudo bem? Então vamos para as perguntas. Quantos planetas do sistema solar possuem anéis? Falei para vocês que nós temos os planetas rochosos e os planetas gasosos, mas quantos deles possuem anéis? Anéis que são compostos de gelo e compostos de poeira. São 4 planetas, tá? A resposta é a letra A. 4 planetas apenas têm anéis no sistema solar. Qual planeta que não tem luas? Ele orbita entre o Sol e a Terra, tá? Então, nessa região entre o Sol e a Terra, só temos 2. Tem quase o mesmo volume da Terra, é o mais quente de todos os planetas, tem um efeito estufa muito grande, gigantesco, e ele tem uma emissão de luz, tá? Uma reflexão de luz, na verdade, mais que todos os outros planetas. Sol, Urano, Vênus ou Mercúrio, A, B, C ou D. O planeta que emite luz, reflete, na verdade, primeiro o Sol não é planeta, então não tem como ser o Sol. Urano não está entre o Sol e a Terra, e poderia ser ou Mercúrio ou Vênus, tá? Mas Mercúrio, apesar de estar mais próximo do Sol, ele não tem quase o mesmo volume da Terra e também não é o mais quente, tá? Que é o mais quente é Vênus, então é a letra C. Qual o planeta que tem 2 luas pequenas? De todos os planetas do sistema solar, apenas um tem 2 luas. Ele é muito estudado para ser um grande foco de futura expansão da Terra no futuro, tá? Então, ele ainda não foi visitado por astronautas, apesar de muitas pessoas acharem que já foi. E ele tem metade do diâmetro da Terra, tá? E tem uma superfície avermelhada. Avermelhada por causa de um componente chamado de dióxido de ferro. Netuno, Urano, Vênus ou Marte? Qual deles é esse planeta? Marte, tá, gente? Marte, que é o planeta que tem composição avermelhada e tem um tamanho relativamente próximo da Terra. Inclusive, sua rotação demora quase o mesmo tempo também, alguns minutos a mais. Qual planeta
tem o mais intenso campo magnético, tá? Tem um campo magnético muito forte, a gravidade é bem forte também. Ele tem anéis, então é um planeta gasoso. Não é o planeta Saturno, então já temos 3 planetas. É o segundo mais brilhante, quando a gente olha para o céu, é o segundo que a gente consegue visualizar além de Vênus. Ele é gasoso. Tem o dia mais curto do sistema solar, ou seja, tem a mais rápida rotação, mas é o maior de todos, tá? Qual é o planeta que é o maior de todos? Tem um dia mais curto, não é Saturno, tem anéis e é a segunda mais brilhante. Netuno, Urano, Marte ou Júpiter? A, B, C ou D? Júpiter, tá, gente? Júpiter é o planeta que é o maior de todos. Todos os planetas é o maior planeta, tá? Separa Marte do cinturão de asteroides. E por causa da sua intensa gravidade, alguns corpos celestes não conseguem chegar até a Terra. Qual planeta que é um pouco maior que Vênus? Não é tão maior, tá? Também tem campo magnético, tem auroras. Na Terra nós temos auroras que são classificadas como auroras boreais e austrais. Ela gira ao redor do Sol entre Vênus e Marte. Então esse planeta gira ao redor do Sol entre Vênus e Marte. E ele tem muita água e também tem vida em abundância. Qual dos planetas tem vida e tem muita água? A, B, C ou D? Netuno, Urano, Marte ou a Terra? Obviamente, o planeta que tem muita água que nós conhecemos no sistema solar, que também é chamado de planeta água, é a Terra, tá? Qual planeta reflete bastante a luz vermelha? De todos os planetas, se a gente ficar olhando para eles, qual deles você olha e consegue ver muito nitidamente a luz vermelha? Marte, Vênus, Terra ou Plutão? Primeiro, se a gente parar para pensar, Plutão não é um planeta. Então, agora ele é considerado como um planeta não. Então, a classificação de planeta não existe para ele mais. E, basicamente, todos os outros planetas que têm essa luz vermelha refletida é Marte. Tudo bem? E qual planeta é muito brilhante e tem quase o mesmo volume da Terra? Tá? Qual dos planetas, primeiro, pensar no tamanho da Terra. Qual deles, Vênus, Marte, Urano, Netuno, tem um tamanho aproximado com o da Terra? Netuno e Urano são planetas que a gente considera como maiores, bem maiores que a Terra. Os planetas gasosos são bem maiores do que a Terra, tá? Então, nós temos Vênus ou Marte. Se a gente pensar em brilhante, a gente sempre vai pensar em Vênus ou Júpiter, tá? Que a emissão de luz ela é um pouquinho maior. Então, resposta A de Vênus. Aí nós temos a sequência dos planetas do Sistema Solar. Nós vivemos sobre o planeta Terra, mas tem 8 planetas que giram ao redor do Sol. Qual delas contém os 4 mais próximos ao Sol na ordem correta de afastamento, ou seja, os 4 planetas que são rochosos, tá? Em sequência do afastamento do Sol, em ordem 1, 2, 3 e 4, tá? Então, os planetas em sequência é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Portanto, a alternativa A de amor. E aí nós temos também os planetas que mais distantes do Sol. Depois de Marte, nós temos o cinturão de asteroides que separa e são em ordem os planetas que são chamados de gasosos. Tá? Quais são eles? Obviamente está na foto. Então nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os 4 em ordem. Portanto, a alternativa A. E aí nós temos o mais veloz dos planetas. A órbita ela é mais excêntrica de todos, tá? É uma órbita um pouco diferente. Esse planeta se parece um pouco com a Lua, tem crateras de impacto, tá? Que recebe muitos impactos de asteroides, provavelmente meteoros talvez, e tem algumas planícies lisas. Ele só é visível ou amanhecendo ou no final do dia. Qual planeta que é esse? Marte, Vênus, Mercúrio ou Netuno? Qual que tem é o mais veloz dos planetas, tem órbita um pouco diferente e também tem crateras de impacto. Mercúrio, tá, gente? Mercúrio, ele tem muito tamanho, inclusive, bem parecido com a Lua.
E esse impacto que tem várias crateras nele é por causa desse acerto, esse impacto com meteoros e asteroides. O planeta que tem menos de 1 milésimo da massa do Sol, ele é composto principalmente de hidrogênio. A rotação dele dura praticamente 10 horas, é 9h56, e é o quarto astro mais brilhante do céu depois do Sol, Lua e Vênus. Pensar em brilho, lembre-se que não estamos falando de luz própria, tá? Sim, de reflexão. E tem finos anéis e cerca de 95 satélites naturais, tá? Primeiro, a gente tem que pensar por eliminação a rotação. Marte tem uma rotação bem parecida com a Terra, que é 24 horas, tá? Aí nós temos os planetas que têm anéis também, que é Saturno, Júpiter e Urano. Todos eles têm anéis. Mas Urano não tem muitos asteroides. Urano, se não me engano, tem 27 asteroides. 27 satélites, desculpa. Então, Saturno ou Júpiter, que tem 95, apenas Júpiter, tá? Saturno tem 147 asteroides atualmente. O óxido de ferro predomina na superfície. Qual planeta que predomina a superfície desse planeta? Qual que é o óxido de ferro predominante? Nele está a maior montanha que nós conhecemos, Monte Olimpo. Também tem estações do ano, assim como a Terra, tá? Qual que é? Netuno, Marte, Mercúrio ou Vênus? Marte, tá, gente? Marte é o planeta que tem a óxido de ferro, que tem dá essa característica dele ser um pouco avermelhado. E o planeta mais brilhante. Embora não seja o mais volumoso, esse planeta possui a mais densa atmosfera, ou seja, tem bastante gases concentrados entre todos os planetas que são rochosos. Então, nessa alternativa tem que ser um planeta que é rochoso, tá? Que planeta que é rochoso, então não é nem Netuno nem Urano. E a pressão atmosférica na superfície dele é 92 vezes a da Terra, ou seja, a pressão atmosférica que impacta sobre ele, que pressiona, é 92 vezes a da Terra. Qual que é o planeta que tem a maior atmosfera dos planetas terrestres? Netuno, Marte, Vênus ou Urano? A, B, C ou D? Vênus, tá, gente? Marte não tem uma tão grande atmosfera como Vênus. Vênus é o mais quente de todos os planetas. Qual planeta, qual estrutura, qual astro é composto principalmente de hidrogênio e hélio? Ele é um pouco menos denso do que a água. Tem cerca de 95 vezes a massa da Terra e ele vai irradiar cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol, tá? Isso indica, então, que, parecido com Júpiter, ou seja, não tem como ser Júpiter, esse planeta possui uma fonte de energia interna, tá? Será que é Saturno, que tem os seus preciosos anéis, que são 7 camadas? Netuno ou Urano, os planetas que têm essa coloração mais azul por causa do gás metano? Ou Júpiter? Qual que será que é? Júpiter já falamos que não é, então A, B, C ou D? O planeta que tem fonte de energia interna são Saturno, que é o gabarito, e Júpiter, tá? Os outros planetas não têm tão grande energia interna assim. Esse planeta é um pouco maior que a Lua, gira ao redor do Sol a 47 km por hora. Seu ano é só de 88 dias. Essa superfície desse planeta é cheia de crateras e nele tá, o Sol teria o triplo do diâmetro aparente que tem visto da Terra. Se a gente tivesse lá, o Sol seria 3 vezes maior. Qual que é o gabarito? A, B, C ou D? Marte, Mercúrio, Vênus ou Netuno? Mercúrio, tá, gente? Mercúrio é um planeta pequeno. O seu ano dura apenas 88 dias, como eu falei, e é o planeta que tem essas características que é bem semelhante à Lua. Lembrando que a Lua só mostra uma parte dela para a gente, a outra parte da Terra, da Lua, que a gente chama de face oculta da Lua, ela não mostra na sua rotação e na sua revolução.
Qual planeta que tem mais do que o dobro da massa de todos os outros planetas juntos e está a 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra? Seu dia tem apenas 10 horas, mas o ano desse planeta dura 12. Qual planeta que tem 12 horas de rotação? Urano, Saturno, Júpiter ou Netuno? Júpiter é o planeta que tem a menor rotação, tá? E sim, ele tem mais massa do que todos os outros planetas juntos. Qual que é o planeta mais estudado? O seu dia é quase igual ao da Terra, mas está a 228 milhões de quilômetros do Sol. Nesse planeta também tem tempestade de areias e também tem vulcões. Tem 2 luas e muitos cientistas, depois de estudarem, acreditam que tem possibilidade de ter água no passado nesse planeta. Marte, Vênus, Mercúrio ou Urano? Marte, tá, gente? Marte é o planeta que tem um dia muito parecido com o da Terra, por causa da sua rotação, que é 24 horas, quase 25 horas. E ele tem 2 luas, que é chamada de Phobos e Deimos. Nesse planeta agora, ele tem uma grande atmosfera, e essa atmosfera, que é o efeito estufa, que é muito forte nele, prende o calor do Sol e não reflete tanto. Então ele faz que ele seja o mais quente dos planetas por causa desse efeito estufa. Apesar dele ter quase o mesmo volume da Terra, que o tamanho dele é bem parecido, mas ele está um pouquinho mais próximo, ele está a 108 milhões de quilômetros do Sol. E um dia nele é igual a 243 dias na Terra, porque a rotação dele é bem lenta. Netuno, Marte, Vênus ou Júpiter? Para quem tem dúvida, o planeta mais quente, tem a maior efeito estufa, que tem a maior atmosfera, é Vênus. Qual planeta que é gasoso? Ao longo do seu diâmetro cabem 9 terras. Ele é um dos 4 planetas que tem anéis, ou seja, um planeta gasoso. Seu dia ele dura mais ou menos 10,7, quase 11 horas, e o seu ano é de 29 anos da Terra. A atmosfera é composta principalmente por hidrogênio, é o H2, e hélio. Tá? Qual é o planeta? Saturno, Urano, Júpiter ou Vênus? Primeiramente, não tem como ser Vênus, porque Vênus é um planeta rochoso, e a estrutura toda já cita que é um planeta gasoso por ter anéis. A rotação dele já é um pouco de eliminação, você poderia ficar entre Júpiter, que tem 9 horas e meia, e Saturno, que tem 10, 11 horas, mas a resposta é Saturno, que tem a estrutura de anéis mais característica do sistema solar. Qual planeta que abriga a vida? O dia dura 24 horas e tem uma lua. A resposta é óbvia para todo mundo, acredito eu, que é o planeta Terra, que é o planeta considerado como planeta vida. Na 21, qual que é o planeta mais brilhante e o mais quente dos planetas? Um detalhe é que ele não tem luas. Então, tem 2 planetas que não têm lua. Um deles é Mercúrio e o outro deles é Vênus. Então, gabarito letra D. E o maior dos planetas? Esse planeta tem a maior das luas e também tem uma mancha vermelha característica na sua estrutura, tá? Essa mancha vermelha que é composta de gás, tá? Então, um planeta gasoso, ele tem a maior dos planetas, também tem a maior lua, que é Ganymedes. Saturno, Júpiter, Vênus ou Mercúrio? Júpiter é o planeta maior do sistema solar e tem a mancha vermelha. Qual planeta das opções tem mais de 80 luas? Pode ficar entre 2. Tem lindos anéis e é visível até sem telescópio. Urano, Netuno, Saturno ou Júpiter? O planeta que tem os anéis mais característicos é Saturno, tá? Então, resposta letra C. E o menor dos planetas? De um lado ele queima bastante, e do outro lado ele congela porque o calor absorvido não é absorvido, tem muita reflexão, ele não tem praticamente atmosfera, tá? Então, o planeta Marte, Mercúrio,
Vênus ou não planeta Plutão? A, B, C ou D? O menor dos planetas é Mercúrio, que tem essa característica de não ter essa atmosfera característica, ou seja, não tem efeito estufa. Qual planeta é gasoso? Tem anéis, mas não é Saturno. Tem grande campo magnético. Muitas faixas coloridas na sua atmosfera, inclusive uma grande mancha chamada de mancha vermelha. A rotação dele é a mais rápida, ou seja, o dia dele é bem rápido. O dia dele dura apenas 10 horas e é o maior planeta de todos, como já falamos. O maior planeta que tem 9, 10 horas de rotação, que tem a mancha vermelha, que tem anéis e que é gasoso, e tem o maior campo magnético e gravitacional do sistema solar, é o planeta Júpiter. E qual planeta que tem o maior vulcão inativo do sistema solar? Ele é bem menor do que a Terra. Ele também tem rochoso, mas tem a sua superfície um pouco avermelhada. Tem vários desfiladeiros, tem várias depressões e planícies. E no passado, acredita-se, alguns cientistas, que já foi até habitado. E provavelmente tem várias ações dos cosmonautas e astronautas para ser visitado e pelos seres humanos. Mercúrio, Marte, Netuno ou Vênus. Planeta que tem essa característica de ter solo vermelho por causa do dióxido de ferro é o planeta Marte. Gabarito letra D. E o mais brilhante dos planetas, que o seu ano dura 225 dias da Terra e o seu dia dura quase 243 dias. É o planeta rochoso e o seu volume é quase igual ao da Terra e também é o mais quente dos planetas e não tem luas. Qual planeta que não tem lua e tem o maior clima, a maior temperatura dos planetas? É Vênus. E o planeta mais distante, apesar de ser distante, que é o planeta mais distante visível, certo? Ele é um pouco menor que Júpiter, ou seja, não é Júpiter. Tem os mais lindos e maiores anéis do sistema solar e o dia dura quase 11 horas. Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. Os mais digníssimos, os maiores anéis do sistema solar é Saturno, letra C. E qual que é o planeta que tem água abundância salgada e não salgada? Marte, Júpiter, Terra, Urano, obviamente é o planeta Terra, que é o único planeta que conhecemos até então que tem água em superfície líquida. E qual planeta que tem vários vulcões, principalmente extintos, e é o mais brilhante e mais quente? Falar em quente, falar em planeta mais quente, falar em vulcões também, pensar sempre em Vênus, tá? Apesar de a Terra também ter vulcões extintos e ativos, Vênus tem bastante vulcões também. E o maior dos planetas, que tem a sua lua gigante Ganymedes e a mancha vermelha, planeta Júpiter. E qual planeta, que já falamos, visível até sem telescópio, tem mais de 80 luas e dá para ver seus anéis sem telescópio, é o planeta Saturno. Planeta vermelho, já foi enviado vários robôs, várias missões lá para Marte, tá? Inclusive pela antiga União Soviética. Qual o planeta vermelho? Marte. E o planeta mais frio? Falamos bastante do planeta mais quente, que é Vênus. Ou seja, não é Vênus. Mas qual que é o planeta que está em menor temperatura? A gente, quando for pensar em temperatura, tem que lembrar sempre também do Sol. Sol, que é uma estrela, sempre lembrar que a única estrela do sistema solar, obviamente, é o Sol. Mas aquele que está mais frio, menor temperatura, você pode ficar entre Urano e Netuno. Mas como não tem opção aqui, o menor planeta que tem mais frio é Urano. E qual dos planetas tem rotação retrógrada? Falei para vocês que nós temos planetas, no geral, eles se movimentam no sentido anti-horário, no sentido contrário do relógio. Mas nós temos planetas que têm a rotação ao contrário, ou seja, a rotação em sentido horário. Que esses planetas são dois.
Vênus e Urano. E qual planeta que vai abrigar o maior vulcão do sistema solar? Temos vários planetas. Primeiro, pensar nos que podem ter vulcões. Então, pensar nos planetas gasosos não tem como, porque não tem superfície rochosa. Então, qual planeta vai abrigar o maior vulcão? É o Monte Olimpo? É Marte a resposta. E qual planeta tem o maior satélite natural, ou seja, a Lua, sistema solar? Será que é a Terra com a Lua? Netuno com Tritão? Saturno com Titã? Ou Júpiter com o planeta Ganimedes? A, B, C ou D? Maior Lua é a Lua Ganimedes, que fica em Júpiter. É as luas galileanas, que foram vistas, foram descobertas, foram descritas por Galileu Galilei. E quantas estrelas tem no sistema solar? Será que é uma, duas, 8 ou 100 bilhões? Se a gente pensar que o sistema ele é solar, quantas estrelas será que tem? Obviamente é apenas uma, que é a estrela chamada de Sol. Resposta letra A. Do que é feito será então os anéis de Saturno? Será que é ferro, níquel? Será que é gás e plasma, gelo e pequenas partículas de rocha? Ou rochas e poeira cósmica? Os anéis, eles são feitos de várias estruturas, na verdade, mas no geral ele tem tanto gelo como pequenas partículas de rocha e também um pouquinho de poeira, mas no geral são gelo e pequenas partículas de rocha que acabam se degradando e tendo um pouquinho de poeira. Tudo bem? Resposta letra B de bola. E por que planeta Plutão não é mais classificado como planeta no sistema solar? Será que tem a ver com o tamanho e não tem atmosfera? Será que é por causa da sua órbita, que ela é totalmente estranha, totalmente irregular? Ou será que ele não limpou a sua órbita de outros corpos celestes? Ou será que ele não possui luas? Primeiro, a gente pensar em Plutão, não pode pensar que ele não tem lua, apesar do seu tamanho ser pequeno, porque ele tem uma lua chamada de Caronte, inclusive uma também bem similar com ele mesmo, tá? Falei das características principais de um planeta ser considerado planeta, tá? E uma delas que foi tirada Plutão de ser um planeta é que ele não limpa a sua própria órbita de outros corpos. Então nós temos vários planetas anões também ali perto de Plutão, principalmente Makemake, Haumea, por exemplo, tá? Então, por isso, gabarito letra C, esse é o principal motivo de Plutão não ser mais considerado como um planeta. Tudo bem, gente? Então, basicamente, essas são as nossas perguntas de hoje, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco. Lembrando dessas características básicas, tá? Que facilita a gente entender. Então, a gente fazer uma revisão rápida, pensar que o sistema solar, ele tem luas, quase todos os planetas têm luas, exceto Vênus e Mercúrio. A lua maior é Ganimedes, de Júpiter, tá? Pensar em distância do Sol, Netuno e Urano é os que têm a maior tempo de translação, na verdade, tá? Entre Marte e Júpiter, nós temos o cinturão de asteroides, que são vários corpos celestes que também participam da órbita, e lembrar que é uma órbita elíptica, tá? Lembrar que a Terra também não é 100% redonda, ela é um planeta que é geóide, tem uma inclinação de 23,5 graus na sua lateral, tá? Que depois a gente vai falar sobre isso, mas nós temos o Sol da meia-noite, que durante 6 meses tem 100% de Sol e 100% de escuro nos outros 6 meses, tudo bem? Então nós temos 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos. Na descrição, então, como eu falei, espero que vocês vejam depois, eu deixei um link dos materiais do mapa das constelações, tá? Que são um mapa onde está a descrição das constelações que caem principalmente na Oba. Total são 88, coloquei aquelas que dá para confundir um pouco. Uma forma de treinar bastante sobre as constelações é desenhar elas e colocar o nome delas, tá? Alguma coisa que dá para caracterizar também.
Então, tem várias constelações que aparecem sempre. Depois eu vou falar melhor com vocês sobre isso em outra aula sobre constelações, que será a nossa próxima aula. Outra coisa também, lá na descrição também deixei para vocês, outro material, que é sobre a parte conceitual dos planetas e também de outros conceitos que caem, como brilho e luminosidade, tá? Sobre a OBA. Você que quer ser medalhista, você que quer ganhar medalha de ouro, vem estudar comigo. Então curta, compartilha com seus amigos que querem também ser medalhistas na OBA e nos vemos na próxima. Tchau!